Bom dia, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Ciências Humanas e da Natureza. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado ao nosso meio ambiente. O meio ambiente que é um assunto de grande interesse nacional, mundial, porque nós precisamos estar atentos com tudo aquilo que está relacionado ao nosso meio ambiente. E hoje nós vamos falar sobre fontes renováveis de energia. Nós não podemos viver no escuro. As indústrias, as fábricas, as cidades, nosso lar, todos os lugares necessitam de energia. Então nós vamos discutir hoje sobre a produção da energia elétrica, da eletricidade, E vamos iniciar falando sobre as fontes renováveis de energia. Então as fontes de energia renováveis são recursos naturais considerados inesgotáveis e usados na produção de energia. Ou seja, é aquilo que nós extraímos da natureza como fonte e que a natureza repõe em curto período de tempo. Certo? Vamos iniciar falando sobre as hidroelétricas. Hidroelétricas são usinas de geração de energia em que o homem chega no rio, faz um represamento da água, constrói a usina e esta queda da água vai movimentar as turbinas e vai gerar eletricidade. Então, a grande maioria da energia que chega aos lares, às indústrias, às cidades, são provenientes das usinas hidroelétricas, tá certo? O único aspecto negativo é que às vezes gera um certo impacto ambiental, porque quando represa esta água, às vezes ocorrem algumas inundações, Então, é um ponto negativo em relação à energia elétrica produzida nas hidrelétricas. Vamos agora falar sobre uma outra fonte, que é a energia eólica. A energia eólica ela é produzida a partir da força do vento, que movimenta as turbinas, ou melhor, que movimenta as hélices, essas grandes hélices, E ao movimentar essas hélices, vai gerar eletricidade, vai gerar energia elétrica. É uma energia limpa porque não polui o ambiente. Esse movimento das hélices às vezes produz um ruído, mas mesmo assim não polui. Vamos também falar de outro tipo, a energia solar. Essa energia solar é produzida a partir da instalação de placas, E essas placas, quando o sol fica exposto ao sol, elas produzem energia elétrica. O único ponto negativo é o custo elevado, porque a grande maioria dessas placas elas são importadas, Por isso um custo, de certa forma, é elevado para as pessoas. Mas é uma fonte limpa, porque não polui o ambiente, E é de uma fonte renovável. Outro exemplo de fonte, a biomassa. O que é essa usina de biomassa? Como que ocorre isso? Ela utiliza o material orgânico, resto de alimentos, plantas, e transforma isso em gás metano, o qual pode ser utilizado para gerar energia. Então, também é uma fonte renovável de energia elétrica e que pode certamente ser utilizada para a obtenção de energia. Então nós citamos alguns exemplos das fontes renováveis de energia elétrica e agora nós vamos falar sobre as fontes não renováveis de energia elétrica. O que são fontes não renováveis? São recursos que tendem a acabar à medida que são utilizados. Então vai se utilizando e há uma grande possibilidade de ele vir a se esgotar, vir a acabar na natureza. E aí nós vamos citar o primeiro exemplo, que é o petróleo. O petróleo que é extraído do subsolo, nos mares. Então é o principal recurso natural que hoje em dia o ser humano se utiliza, que é o petróleo. É algo bem cobiçado, bem valorizado, E esse petróleo, quando ele é refinado, ele utiliza se transformado em outros produtos, como a gasolina, o óleo diesel, o plástico, a borracha. São produtos provenientes do petróleo. Então o petróleo é algo bem valorizado, gente? Mas proveniente de uma fonte não renovável. Então você vai retirando, você vai extraindo, vai diminuindo. E aí corre o risco de certa forma acabar. Outra fonte não renovável
é o carvão mineral. Então, as termoelétricas, né, gera essa eletricidade a partir da queima desse carvão mineral. Então, esse calor produz energia. Só que, de certa forma, além dele ser uma fonte não renovável, polui o ambiente. É porque essa queima emite alguns poluentes na atmosfera. Certo? Vamos a outro exemplo. A energia nuclear também é uma forma de se produzir energia, é uma fonte não renovável, produz energia a partir da quebra de átomos de urânio, né, em um reator nuclear. Então, só que as pessoas utilizam muito pouco nos países, enfim, né, nessa tipo de geração de energia, pelo risco de contaminação, pelo risco de acidente radioativo. Né? Então tem que ter todo o cuidado, né? Porque um acidente pode causar um grande desastre, né, ambiental. E por fim, vamos falar do gás natural, que são extraídos de jazidas subterrâneas, né? Então também uma forma de se produzir energia, tá? Então hoje nós falamos sobre as fontes renováveis de energias e as fontes não renováveis de energia. E no livro de vocês tem uma página, inclusive eu marquei na aula, que aborda esse assunto. Também coloquei um vídeo bem explicativo abordando essa questão das fontes renováveis de energia, tá certo? Peço que vocês assistam, façam a atividade com bastante atenção e até a próxima aula. E um grande abraço a todos.